E aí, pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é Marcos Gonçalves, eu sou alergologista e imunologista e queria conversar com vocês hoje sobre dispositivos inalatórios. Pacientes que têm asma, frequentemente nós prescrevemos para esse tipo de paciente aquela medicação que são as famosas bombinhas, para se obter um controle dos sintomas da asma, evitar que o paciente entre em crise de asma, nós precisamos dar para esse paciente uma medicação e o objetivo dessa medicação é que a medicação chegue no pulmão para fazer efeito no local onde existe a doença, que é justamente no pulmão. E aí nós frequentemente prescrevemos esse tipo de medicamento aqui que nós chamamos de bombinha, ou o termo técnico correto de se falar que é o aerosol dosimetrado. Ele disponibiliza um gás, quando a gente aperta, sai um gás, e esse gás, o objetivo é que ele chegue no pulmão para fazer efeito no pulmão. Tá? Então, constantemente nós vemos que pessoas que utilizam esse tipo de medicamento, utilizando o medicamento diretamente na boca. O que acontece quando a gente usa esse tipo de medicamento diretamente na boca? A maior parte do medicamento fica na boca, não vai para o pulmão, e aí não vai ter aquele objetivo que nós queremos, que é fazer efeito no pulmão e diminuir a inflamação que existe no pulmão. Seja corticoide inalatório, nesse caso aqui é um corticoide inalatório, ou seja o broncodilatador, que é aquele medicamento que vai dar o alívio do sintoma da asma. Tá? Então é muito importante que nós utilizemos esse tipo de medicamento aqui e que o medicamento chegue no pulmão. Então, a maneira correta de utilizar esse mecanismo aqui, que é o mecanismo utilizando o aerosol dosimetrado ou a famosa bobinha, é nós utilizarmos o espaçador e a máscara. Então, é essencial que o paciente que utilize a bombinha, utilize junto com o espaçador e a máscara. Tá? Se for uma criança menor que 7 anos de idade, bebês ou crianças menores de 7 anos de idade, o melhor é que a gente utilize o espaçador, que é esse tubo aqui, que pode ser de metal ou pode ser de plástico, junto com a máscara. Como é que a gente utiliza isso? Nós agitamos a bombinha que é prescrita, de um lado do espaçador nós vemos que tem um orifício onde nós vamos introduzir a bombinha, e do outro lado vai o rosto do paciente. Lembrando que o rosto do paciente deve ficar aqui dentro, então a narina aqui em cima e o queixo aqui embaixo, fazer com que toda a máscara fique em contato com a face para que não haja vazamento, e aí você vai fazer a dosagem prescrita pelo médico, então no caso aqui eu posso fazer um jato, e depois que eu fizer esse jato, o jato vai ficar disponível aqui nesse espaçador e eu aguardo o meu paciente respirar de 8 a 10 vezes. Ele respirando 8 a 10 vezes, ele vai conseguir utilizar todo o medicamento que está aqui dentro do espaçador. Então ele vai ficar com a máscara em contato com a face durante essas 8 respirações. É importante frisar que não são 8 a 10 segundos, são 8 a 10 respirações do paciente. Então, fazendo de 8 a 10 respirações, todo o medicamento que está ali dentro vai ser disponível. Outro tópico importante é lembrar que essa nebulização, se for prescrito 2 a mais jatos, não deve ser feito os 2 jatos ou 4 ou 6 jatos, de acordo com o que o médico prescrever, e não pode aplicar as 8 jatadas, 6 jatadas e esperar que o paciente respire 8 a 10 segundos. Então tem que ser um jato para cada 8 a 10 respirações do paciente, certo? Não pode fazer 2 jatos de vez e esperar que ele respire 8 a 10 vezes, ok? Pacientes acima de 7 anos de idade. Então, um paciente que tem acima de 7 anos de idade, o que nós fazemos, ele já tem um controle maior da respiração, não é necessário utilizar a máscara. Então, nós retiramos a máscara, e o paciente vai utilizar somente o espaçador. Doutor Marcos, me diga uma coisa, até adulto precisa ficar utilizando o espaçador? Sim, até adulto precisa ficar utilizando o espaçador. Não utilizar o espaçador significa reduzir a dose do medicamento que chega em seu pulmão. Então, o que vai garantir que a dose correta do medicamento chega ao seu pulmão é o espaçador. Então, praticamente é quase o mesmo processo, agita a bombinha para misturar o medicamento que está aqui dentro, o gás que está aqui dentro, acopla o aerosol dosimetrado ou a bombinha de um lado e do outro lado o paciente vai colocar a boca. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma expiração, botar o ar para fora do pulmão, coloca o espaçador na boca, aperta para o jato ser disponibilizado, o medicamento ser disponibilizado aqui, e no momento que esse jato for disponibilizado aqui dentro, você vai fazer uma inspiração profunda
Importante frisar que não precisa ser uma inspiração muito rápida e nem precisa ser uma inspiração muito leve. Uma inspiração normal. Então, não fazer de vez, né? E não fazer muito devagar. Fazer uma inspiração tipo assim. Você bota o ar para fora, bota na boca, ativou o gás e com ele na boca, né? Você vai fazer uma inspiração profunda. E no final dessa inspiração você vai prender o ar e vai contar até 10. Então 10 segundos com esse ar preso no pulmão, né? Contou até 10, aí você pode expirar. Bota o ar para fora, né? Então é a maneira correta de se utilizar o espaçador e a máscara e fazer com que a medicação chegue em seu pulmão, né? Então é essencial a utilização desse espaçador e dessa máscara, ok? O que a gente vê com frequência, né? Muito frequente. Eu atendi um paciente hoje assim, desse jeito aqui no consultório. A gente prescreve os medicamentos, explica ao paciente como é que usa o espaçador e a máscara e ele vem no retorno. Eu peço para ele trazer os medicamentos no retorno e aí eu peço para ele fazer na minha frente. Na maioria das vezes o paciente não está fazendo de maneira correta, então é importante ficar sempre reforçando a técnica correta do uso do espaçador e da máscara para utilizar os medicamentos de maneira correta. Muitas vezes o paciente chega para mim utilizando o medicamento, a asma não está controlada. A gente só basta corrigir a técnica correta do uso do espaçador e da máscara. Eu não preciso aumentar a dose do medicamento, né? Basta corrigir a maneira com que esse medicamento chegue no pulmão. Aí, corrigindo isso, o paciente fica melhor, certo? Então, é a dica que eu queria deixar de hoje para vocês, o uso correto da técnica do dispositivo inalatório. Eu já tinha conversado com vocês sobre PeakFlow. Se vocês não viram ainda, assistam um vídeo de PeakFlow, que é importante também. E na próxima semana eu vou conversar um pouco com vocês sobre dermatite atópica, né? Uma coisa muito boa que está saindo aí de dermatite atópica e uma técnica boa também para utilizar para reduzir os sintomas de dermatite atópica. Então, fiquem ligados, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, tá? Até mais!